Izagi Yoichi, o protagonista de Blue Lock. Durante toda a sua juventude foi em busca de como muitos jovens se tornar jogador de futebol. O seu objetivo estava claro em mente. Entretanto, no meio da jornada, existem pequenos acontecimentos. Em questão de segundos, ele viu seu mundo acabar com a eliminação do seu time no intercolegial. Na sua mente, o prota da história desabou. Se eu tivesse chutado, se eu não tivesse tocado aquela bola, talvez tudo poderia ter sido diferente. Só que no fim, não foi. Ele perdeu. Mas mesmo assim, uma carta apareceu, o convidando para um projeto que mudaria a sua vida. Chegando no Blue Lock, ele se deparou com mais 299 atacantes assiduamente na busca de se tornarem os melhores. Só que quando todos estavam em dúvida, depois ali das explicações dadas pelo ego, o primeiro a ir em frente foi o Yoichi. Ele seguiu como se aquilo fosse sua última chance de realizar seu sonho, se agarrando com todas as suas forças ao fio do seu destino. Na primeira seleção da obra, tivemos uma primeira eliminatória na qual o próprio esmagou o Ryosuke Kira, e parte daquilo que era seu verdadeiro eu começou a ser demonstrado. Durante a segunda parte da seleção, vimos times se enfrentando e ela mais funcionou para ele como uma prova de se encontrar. Durante toda a sua vida como jogador, nunca ele tinha parado para pensar sobre o que era mais especial em si. Qual era seu ponto principal? E como ele poderia utilizar ele para subir mais e mais? Era isso que ele precisava entender e conseguiu, só que não por inteiro. Por ter características físicas e nenhuma arma ali tão especial, inicialmente o jovem nunca se demonstrou estar muito acima dos demais. Houveram testes singulares nos quais ele foi aprovado e mais uma vez ele conseguiu se aprimorar. Só que na segunda seleção, tudo isso mudou. Enfrentando ex-companheiros e o melhor do projeto, o Izagi foi capaz de entender que se ele continuasse dependendo apenas de uma coisa, nada mudaria. A partir desse momento, cada vez mais na obra, vimos a sua percepção sendo essencial em todos os pontos das jogadas. Ele não só mais agia através da sua percepção, como fazia o jogo ser modulado através dela. O Rin, no fim desse arco, foi aquele que demonstrou estar acima dele. Mas por ironia do destino, ele o escolheu para entrar no seu time. E o Yoichi, assim, foi capaz de prosseguir com o número 1. Só que agora de perto, entendendo que precisava o superar para aí sim poder se considerar bom, a partida que eles tiveram contra o World 5, 5 jogadores de nível mundial, trouxe o resto da teoria que esse gênio precisava para alcançar o topo. Vendo o nível daqueles que estavam lá em cima, o Yoichi percebeu que por mais que estivesse distante, não era algo impossível. Essa experiência trazida através do ego desbloqueou na mente do garoto o que era necessário para torná-lo num atacante, o desejo incessante de vencer. E vimos ele sendo agitado sem parar na seleção final, onde tudo parecia perdido estando ali no time dos dois melhores, mas como se não fosse nada, ele se esgueirou superando ambos por um breve momento. Pela primeira vez, o Izagi havia entrado no fluxo, sendo capaz de ser selecionado como titular e indo para a partida contra o Sub-20. Durante essa partida, houveram diversas chances para o próprio, só que na maioria delas, ele falhou. Errando tanto assim, a maioria já teria desistido, mas ter continuado acendeu uma pequena fagulha chamada sorte. No local certo, na hora certa, ele marcou o gol final, o tornando assim o herói da partida. Fomos para uma liga criada pelo ego, onde o Izagi se encontrou como banco por não ter maior desempenho do que os demais. Esse tempo passado ali sentado, essa frustração por não ter seu espaço, foram o bastante para que ele repensasse a sua jornada até ali. Ele entendia que nunca tinha sido o melhor e só foi capaz de chegar naquele lugar com a ajuda dos demais. Só que como o próprio nome da liga já evidenciava, ali era um local para egoístas. E era hora dele entender isso de uma vez.
Mesmo não tendo feito gols, vimos ele jogando muito bem na primeira partida. Foram breves lances, até porque a partida foi pequena, só que a segunda foi a que realmente serviu como divisora de águas. Pela primeira vez na obra, vimos o Inzaghi entendendo que como atacante, ele teria sim que fazer gols. Só que antes de tudo, ele precisaria traçar um plano detalhado para fazer isso. E ele traçou. Se não possuía tudo o que era necessário para chegar lá, ele então buscou nos outros, roubando uma das armas do Kaiser. O próprio intitulou essa habilidade de Metavision. Ele conseguia, a partir de agora, entender como era estar no nível mundial, vendo tudo e sendo capaz de entender como o jogo se projetaria e o que poderia fazer para se adiantar nele e sempre estar alguns passos à frente dos demais. Essa arma adaptada às pressas durante o jogo contra o Manchester City foi o que ajudou o Inzaghi a destruir diversas jogadas de seus adversários, além de mais uma vez quase fazer um gol. Quando ele se deparou com essa realidade, esse novo obstáculo, ele aceitou que ali ainda não era o seu momento. E o que ele fez? Deu a mão, assim como na primeira partida, para outro egoísta, fazendo um passe e deixando com que o Ilkay Mia marcasse o gol. Só para referência, na primeira partida ele também fez uma assistência para que o Kunigami marcasse o gol. Chegamos então na partida atual, onde o Prota, pela primeira vez depois de muito tempo, conseguiu marcar o seu gol com um chute de canhota. Ele era destro, então algo novo aqui surgiu. E aliado a isso, também tivemos o aprimoramento do Metavision, que ele agora está chamando de Metavision 100%. Ainda há muito mais a se melhorar, só que as capacidades de desenvolvimento do Yoshi se mostram cada vez mais infinitas. Com uma adaptabilidade excepcional, ele consegue enxergar o que lhe falta. E entendendo esses teus desfalcamentos, o próprio consegue compreender como rechear esses espaços vazios. Cada erro feito, ou cada vez que o superam, só servem como buff para ele mesmo. Ganhe a batalha de mim, que eu lhe destruirei na guerra. É esse o lema apresentado nas características do jogador. E para um moleque que antes possuía um físico fraco e era bem na média comparado a todo mundo, que era ali colocado como um dos últimos e não entendia muito bem quais eram seus pontos positivos e negativos, hoje o Inzaghi se tornou um monstro, que busca informações onde for preciso para evoluir e não tem medo da rejeição. Seja durante as partidas, seja durante o treino, seja durante o descanso, ele não para. E essa nova aquisição vinda através do Noel Noah está prestes a escalar mais uma vez com a partida contra o PSG chegando. É lá onde os dois melhores estão, juntos do melhor sub-20 como técnico. O Inzaghi se adapta o que os outros têm para si e agora também possui cada vez mais armas no seu arsenal para acabar finalizando a Liga Neoegoísta como o top 1. Uma evolução dessas, eu não sei nem o que esperar do final, pessoal. Mas se tem uma coisa que eu tenho absoluta certeza, é que ele evoluiu e muito.